Olá, alunos, tudo bom? Professor Caio Cefas aqui. Vamos dar sequência agora à nossa aula de mecânica dos solos. Essa vai ser a nossa primeira aula do nosso segundo bimestre. E vamos dar sequência direto à nossa última matéria que estávamos falando referente à mecânica dos solos. Então essa é uma matéria de continuação da matéria anterior que vocês tiveram, tá? Então vamos lá dar continuação falando sobre o solo ainda. A mecânica dos solos define o tipo de solo estipulando um diâmetro máximo e um mínimo para cada tipo de grão. O fato de um conjunto de partículas terem seus diâmetros dentro de certa variação atribui-se a esse conjunto, propriedades físicas e mecânicas particulares, daí a utilidade da classificação. A identificação a ser adotada é dita pela ABNT. Então, só fazendo um parênteses aqui, todo o tipo de solo, ele é caracterizado com um valor específico, com uma característica específica, né? Não é dado simplesmente o tipo de solo, você olha e fala o tipo de solo que ele é. Esse valor, eles são estipulados em norma, né? E como é dado esses valores? É dado pelo feito de um estudo, de acordo com o diâmetro dele, máximo e mínimo, para cada tipo de grão. Então, de acordo com os tipos de grão que ele tem, você estipula, então, o tipo de solo que existe, né? E esses valores são todos adotados pela ABNT. É a norma, tá? Então, o nosso tipo de solo vai ser exatamente isso. De acordo com o tamanho desse tipo de grão, o diâmetro do tamanho desse tipo de grão, que é feito pelo tipo de processo mais comum, é o peneiramento, a gente adota o nosso tipo de solo, tá? Então vamos ver os nossos tipos de solo nesse quadrinho abaixo. Tipo de solo. Nós temos o solo grosso e o solo fino. Nesses tipos de solo, nós vamos ter a variação dele. Então, em solo grosso, nós temos dois tipos de variação, que é o pedregulho e a areia. O que seria o pedregulho? O pedregulho ele tem um diâmetro máximo superior a 4,8 milímetros e inferior a 76 milímetros. Então, você tem um grãozinho um grãozinho não, como é o pedregulho, é um grão maior, né? Então, esse grão ele vai variar, ele vai ser superior sempre a 4,8 milímetros e inferior a 76. Então, se ele tiver essas características, ele é considerado como pedregulho e por fim, ele seria um solo grosso. A areia tem diâmetro máximo superior a 0,05 milímetros e inferior a 4,8 milímetros. Então, se ele tiver entre esses dois valores, 0,5 milímetros e 4,8 milímetros, ele é considerado areia, e se esse solo for considerado areia, ele é considerado um solo grosso. E o que seria um solo grosso, então? São caracterizados pelo seu aspecto granular, capacidade de compactação e permeabilidade, que é transmitir fluidos, né? A compacidade seria a compactação e a permeabilidade é de transmitir fluidos. Compactação é quanto é espremível, ele está conjunto, ele está. E a permeabilidade que eu falei aqui, que é a capacidade de transmitir fluidos, é quanto de água ou ar passa, líquidos, né, em geral, passa por esse solo, né? Como ele tem uma grande gama como eles são grandes, então você tem os espaços vazios entre esses grãos, que não são preenchidos por partículas menores. Então, no lugar dessas partículas, é onde vai passar esses fluidos, né? Em si. E agora vamos ver o solo fino. O primeiro, silt, tem diâmetro máximo superior a 0,005 milímetros e inferior a 0,5 milímetros. Então, se ele tiver entre esses dois valores, ele é considerado um silt. E se ele é considerado um silt, ele é considerado também um solo fino. Temos também a argila, que tem um diâmetro máximo
inferior a 0,005. Então, se ele tiver um diâmetro inferior a esse valor, ele já é considerado argila. E se ele for considerado argila, então ele também é considerado um solo fino. Vamos lá às características. São caracterizados pelo aspecto pulverulento, que é o pó que sobe. Plasticidade e consistência. A plasticidade vocês já estudaram. A plasticidade é a parte de modular esse solo. É a tendência que tem de modular esse solo. E a consistência é a densidade que vai ter esses tipos de solo, a finura deles. Possuem elevada plasticidade quando úmidos e quando secos apresentam coesão suficiente para constituir torrões. Ou seja, o que é dito com isso? Quando eles estão úmidos, molhados, eles são altamente moduláveis, né? E quando seco, ele tem uma coesão. Coesão é a tendência que eles têm de se manterem unidos. Então, quando ele tem essa coesão alta, ele constitui torrões. Torrões é a junção de vários tipos de minerais. Ou seja, o nosso solo fino ele tem uma tendência maior de constituir torrões, coisa que o nosso solo grosso não tem, porque o pedregulho e a areia não tem essa capacidade de coesão como o solo fino tem, que no caso o silt e a argila já possuem isso. Vamos lá, o silt ele também é facilmente desagregável por pressão dos dedos. Isso aqui é mais para você identificar ele em loco, né? Isso aqui é feito por um teste que já vamos falar aqui, que é o ensaio de seção do Altato. Então ele já está se referindo a isso, tá? E a argila é dificilmente desagregável por pressão dos dedos. Também está se referindo aos ensaios de sensação ao tato, tá ok? Então vamos dar continuidade aqui à nossa matéria. Existem alguns procedimentos práticos utilizados para identificar os solos como... Aqui agora vamos elucidar os processos práticos de você feito a aferição para saber se esse solo tem pedregulho, areia, silt e argila. Se ele não... Esses métodos que vão ser elucidados agora vão ser exatamente os procedimentos práticos quando você está no local aferindo aí para ver o tipo de solo que foi encontrado. Então vamos a eles. Retirada de amostras, onde você retira a amostra para fazer o ensaio em si, para você ver o tipo de solo que tem. Ensaios de dispersão de água. Vamos lá. Com o objetivo de verificar a influência dos parâmetros granulométricos dispersos em água nos índices de erodibilidade, que é o desgaste, obtidos por métodos indiretos em latossolos, que são solos minerais homogêneos com pouca diferenciação entre os horizontes e camadas, reconhecido facilmente pela cor quase homogênea do solo com a profundidade. Mais abaixo nós vamos ver um exemplo aí de um latossolo, tá? Para ficar melhor ilustrado. Outro tipo de ensaio serão os ensaios de sensação ao tato. Servem para classificar e definir as frações predominantes e programar os ensaios de caracterização do solo, muito utilizadas para analisar a umidade do solo. Ou seja, você pega esse ensaio de sensação ao tato, ele é muito utilizado para você ver a umidade do solo em si, porque você vai apertar o solo. E também tem uma relação dele aqui, ó. Essa aqui tudo é em relação ao tato, né? Que para você ver que se ele é siltoso, se é argiloso, você vai ver exatamente pela pressão dos seus dedos. E também são feitos pela ver a umidade, porque como já é falado aqui também, eles têm uma plasticidade alta quando úmidos. Então você vai ver quão úmidos para ver se ele é plástico ou não, apertando assim tendo o tato desse solo em si.
Ensaios de torrão. Processo de reunir a amostra, monta-se a peneira e realiza-se o peneiramento do material. Do material retido na peneira, em seguida, espalha-se o material sobre uma superfície plana, fina e plana, onde são destorrados todos os torrões existentes no material. Realizado o processo de destorroamento, peneira-se novamente o material, mas na peneira, onde o material retido é pesado. O peso dos torrões de argila é obtido pela diferença entre as duas pesagens, expresso em porcentagem do peso inicial da amostra ensaiada. Então, isso aqui, gente, esses ensaios aqui, eles são muito práticos. Tem algumas fotos aqui para exemplificar, porém eu tentei explicar ao máximo aqui, nessa parte aqui, como são feitos os processos de ensaio, tá? O que seria um ensaio de torrão? Você pega um torrão em si, né? Torrão que a gente vê que é mais utilizado nos solos finos, pela própria característica que ele tem de fazer torrão, quando secos. Então você pega esse torrão e faz um peneiramento nele, para ver se diminui a massa. Aí você pesa esse torrão inicialmente, depois você faz o destorramento desse torrão em si e passa na peneira novamente. E depois é pesado o peso inicial com o peso final. Esse praticamente é o ensaio de torrão que é realizado. Dando continuidade. Agora vamos ver aí as imagens do que foi falado acima. Temos o ensaio de dispersão de água. Aí nós temos aqui os nossos cilindros com água e o tipo de solo dentro desses cilindros aqui. Abaixo temos aí o nosso exemplo do latossolo, que é falado lá em cima, a característica dele, que é praticamente ele tem uma cor única, né? Praticamente uma cor única, e essa aqui é uma foto de um latossolo, para ficar bem exemplificado aí para vocês. Aqui embaixo temos a foto de um ensaio de sensação ao tato. Aí nós temos uma ilustração de um solo aqui, vocês podem ver que é um solo plástico, ele está bem úmido e com o apertar de dedos você vê que esse solo ele vai se modificando, ele vai sendo modulado, né? Ele vai se espalhando pela plasticidade que tem esse tipo de solo. Então, com certeza, esse solo é um solo fino, porque ou deve ter uma consistência de argila ou de silt nele. Porque se fosse pedregulho ou areia, o pedregulho ele não tem essa característica plástica dele, de ser modulável, e a areia ela não agrega tão bem, ela não tem esse agregamento também. Se você apertasse a areia, ela se espalhada completamente e não ficaria essa lingueta aqui de solo, né, que vocês estão vendo aí pela imagem. E logo abaixo nós temos o nosso ensaio do torrão. Esse ensaio do torrão eu já expliquei, que é feito o peneiramento. Nós pegamos... Essa aqui é mais uma imagem ilustrativa do ensaio de torrão. Tem alguns vídeos até na internet interessantes dessa etapa do ensaio do torrão, que eu posso disponibilizar depois para quem estiver interessado visualizar. Eu, quando fiz a minha faculdade, eu tive acesso a todo esse tipo de ensaio que é feito com o solo. Eu tive uma disciplina só referente a isso, que é a disciplina de mecânica dos solos. Então, todos esses ensaios, normalmente, era feito em sala de aula. Então, esse processo em si também eu fiz em sala de aula, que é muito interessante aí para quem quiser dar uma olhadinha. No próprio YouTube tem alguns ensaios que eu analisei, e é muito interessante vocês verem na prática como é feito esse tipo de ensaio, né? Não só esse, mas os outros tipos. Os outros tipos são bem práticos, mas esse tipo de ensaio é interessante de vocês verem aí como é feito o ensaio em si, tá? Dando sequência.
Agora vamos ver os nossos índices físicos do solo. Vamos lá. O solo é material constituído por agrupamento de partículas sólidas e por uma parte vazia, preenchidos de água e ou ar. Por exemplo, um solo que predomine a parte vazia estará sujeito a recalques, deformações superiores a um solo em que predominar a parte sólida ou então possuirá uma permeabilidade maior. Definição dos índices físicos. Relação entre as diversas fases, em termos de massa e volume, os quais procuram caracterizar as condições físicas em que um solo se encontra. Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui do que foi falado acima. O solo, ele não é só composto pela parte mineral dele, é a parte sólida, como é dito aqui. Então você tem, embora você tenha a parte sólida, que são os minerais, que nós vimos a tabela acima, que ele pode ser um solo grosso, um solo fino, pode ter pedregulho, pode ter areia, pode ter silt, pode ter argila. Além de ter esses componentes, ele também tem, obrigatoriamente, uma parte vazia, que é preenchida ou por ar ou por água, ou os dois, tá? Não os dois ao mesmo tempo, mas ele pode ter uma parcela de água, tem uma parcela de água e tem uma parcela de ar, tá ok? E também é dito aqui que a parte vazia é sujeita a recalque. O que seria o recalque? O recalque seria essa deformação que sofre o solo, ou seja, se você tem um solo com altos índices de vazios, a tendência é quando você aplique uma carga sobre esse solo, que esse índice esse solo tende a se espremer, né? Dessas partículas diminuir essa parte onde está vazia, essa parte onde está vazia serem ocupados pelos grãos. E isso dá um recalque no nosso solo, que é exatamente essa deformação, que é a compressão desse solo aí, que é a diminuição em questão de altura desse solo. Vamos ver. E também, como esse solo também tem uma parte vazia, ele possuirá uma permeabilidade maior. Por quê? Como ele tem esse índice de vazio grande, né? Uma parte vazia, a tendência é que passe mais fluidos por dentro desses vazios, né? Os fluidos que o mais comum é a água, por causa também das chuvas aí, tá? E aqui também, por último, é falado que a relação dos índices físicos é feita em diversas fases, em relação sempre à massa e o volume do material encontrado. E aí sim é caracterizado e definido os seus índices físicos em que o solo vai se encontrar, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Nomenclaturas. Nós vamos ter o VS para o volume dos sólidos, VA para o volume de água, VAR, volume de ar, VV, volume de vazios, VT, volume total. Aí vamos ter já a parte dos formulários. VT, ou seja, o volume total, é igual ao volume de vazios VV mais o volume do sólido, VS. Esse valor também é igual ao VA, que é o volume de água, mais o volume de ar, mais o volume do sólido. Então, o volume total é essa parcela aqui ou essa parcela aqui. Os dois são a mesma coisa. E também temos uma relação do volume de vazios. O vazio, que vai ser ocupado pela água e pelo ar, está exatamente descrito nessa fórmula, que é o volume de vazios VV, que é igual ao volume de água VA, mais o volume de ar, VAR. Isso aqui é expresso nessa fórmula aqui em cima, tá? Que o VV é substituído pelo VA mais a VR. Então temos aqui VA mais VAR, mais VAS, mais VAS, que é a mesma coisa, tá?
Depois, temos a relação dos pesos. O PS seria o peso dos sólidos, PA é o peso da água e o PT seria o peso total. Ou seja, PT vai ser o PS mais o PA. PS, lembrando que o PT é o peso total, o PS é o peso dos sólidos e o PA é o peso da água, tá? Olhando aqui na nossa imagem, nós vamos ver exatamente essa distribuição que foi dita aqui do lado dessas nomenclaturas. Nós temos aí o nosso solo, né, representado por isso tudo aqui. O nosso solo ele vai ter a parte sólida que fica abaixo, que está aqui embaixo, representada aqui embaixo por essa achura. Temos o nosso volume de água e temos o nosso volume de ar. E logo aqui ao lado nós vemos essas relações que foram descritas aqui à direita. Nós temos o VS, volume do sólido, VA, volume de água, volume de ar, volume de vazios, que é o volume de água mais o volume de ar. E o volume total, que vai ser exatamente esse volume do sólido mais o volume de vazios. E os pesos é a mesma coisa. Nós temos o peso do sólido, peso da água e o peso total, que já está contando com o peso do ar em si, tá? Mas o somatório é desprezado o nosso peso do ar. Vamos dar sequência. MA, massa de água existente na parte vazia. MS, massa da parte sólida. MT, massa total ou massa úmida, que é MT igual a MS mais MA. Então temos aí a nossa explicação ali em cima que eu já havia dito. Observações. A massa de ar é igual a zero. Então, por isso aqui, ó, nós temos o peso de ar, ele não é considerado aqui. Por esse motivo, que a massa de ar ela é considerada igual a zero. A massa da parte sólida, MS, é obtida pesando o solo seco, portanto é também denominada a massa do solo seco. Então isso aqui é mais uma definiçãozinha aí para ficar bem explicado. Que a parte sólida, a massa sólida, é quando você tem um solo seco em si. Então se você tem um solo seco, você tem a massa do solo seca, tá? A massa total é também denominada de massa do solo úmido, ou seja, a massa total é a massa do solo. Quando o solo está em loco, ele tem uma umidade relativa dele. Ele só é obtido o solo seco quando você leva esse solo para secar. Um processo mais comum é o da estufa, né? Que é feita essa secagem do solo em si. Então, o solo total, que seria a massa do solo total, seria a massa do sólido, mais a massa da água, mais a massa do ar. A massa do ar é desprezada, então a água mais o solo, mais o sólido, é chamado de massa do solo úmido. Volume total V é também denominado de volume aparente, porque pode sofrer variações. Então, o volume total é chamado também de volume aparente, tá? Por causa foi explicado aqui que ele pode sofrer alterações nele, ou variações. O volume da parte sólida, VS, é também denominada de volume real, porque não sofre variações. É exatamente o que foi dito, né? Então, a parte que pode sofrer alteração é exatamente a parte da água, que você pode ter um acréscimo ou decréscimo dessa água, e você pode ter também uma diminuição desse ar que tem na nossa amostra do solo. E a única parte que ela não é mudada é o volume da parte sólida, porque não é se você acrescer uma parte sólida no seu solo, não é mais o mesmo solo. Então o solo é a única parte imutável desse processo. Ele pode ter um acréscimo ou decréscimo desse volume de água e pode ter uma diminuição também ou um aumento do volume de vazios, do volume do ar. Mas ele não pode ser mudado o volume do sólido que você está estudando.
Não confundir volume da parte sólida, VS, com o volume do solo. Então, isso aqui é mais uma observação geral referente a todos os temas abordados acima. Então, gente, como vocês já viram aqui, esse é o final do nosso slide. Então, chega também, por fim, o final da nossa aula. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas caso haja alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Espero que todos estejam bem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.